Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai para a última parte, né, dessa série de videoaulas sobre a planilha eletrônica Calc, né, relativa à segunda semana de estudos nosso, né? Então a gente inicia essa quarta parte com o conceito de gráficos, certo? A gente vai estar falando sobre como fazer um gráfico, certo? Quais são os componentes de um gráfico, certo? Primeiro a gente entender então para que serve um gráfico, né? E o que é. Então o gráfico nada mais é que a representação visual dos nossos dados aí, né? Então a gente tem uma tabela, certo? E a partir dela a gente extrai os dados e consegue representar isso de uma forma visual. Então isso facilita muito o entendimento quando você tem um grande número de dados, certo? Então, como exemplo aqui, nós temos a nossa planilha aí de novo, que eu já tinha falado dela, né? E aqui a gente tem a tabela e o gráfico, né, referente a essa tabela. Aqui a gente tem um gráfico de barras, né? A gente tem vários tipos de gráfico, como a gente vai ver posteriormente, né? E aí agora a gente precisa saber quais são os componentes desse gráfico. Então todo gráfico tem um título, certo? Todo gráfico tem, ou pode ter, né, um subtítulo, certo? A gente tem aqui a nossa legenda, né, que é relativa aqui a qual barra, né, ela faz referência, certo? A gente tem aqui clicando as nossas abas, certo? Onde a gente pode expandir esse gráfico do tamanho que for conveniente para a gente aí, certo? Então eu vou deixar ele aqui maior, certo? A gente tem aqui essas linhas no fundo para orientar aqui o tamanho da barra, né? Para a gente conseguir ver aqui o tamanho da barra em relação ao valor que está dando aqui, certo? Então é mais para orientação visual aqui. E por fim, né, a gente tem o nosso eixo X e o eixo Y. Então o nosso eixo X, nesse caso, né, desse gráfico de barras, nosso eixo X corresponde às categorias, ou seja, aqui no caso, né, os tipos de deficiência. E o nosso eixo Y, onde a gente tem um intervalo de valores, né, ao qual essa categoria vai corresponder, né, numa determinada quantidade, certo? Então, basicamente, né, esses são os componentes aí do nosso gráfico, certo? Que é relativo aqui à nossa planilha de pessoas com deficiência, né, por idade do censo IBGE de 2010. Então, passando aqui adiante, a gente tem uma nova planilha com uma outra situação, que agora é o número de habitantes por região. Então, a partir desse número de habitantes por região, você vê que tem todas as regiões aqui, o número, né? Nós vamos construir um gráfico. Então, qual é a primeira coisa a se fazer? Selecionar os dados que vão estar, né, no nosso gráfico. Então, eu venho aqui, seleciono os meus dados, certo? E, depois de selecionado, eu venho aqui na minha barra de funções e clico na opção gráfico. Quando eu clico, ele já gera um gráfico de barras ali para mim de maneira automática, né? Mas aí a gente tem esse assistente, que é essa janelinha que abriu aqui agora, para que a gente consiga promover umas edições. Como eu já expliquei ali atrás o nosso gráfico de barras, agora eu vou estar explicando para vocês o gráfico em pizza. Então aqui, escolho o tipo de gráfico, nós vamos escolher pizza, e aí vamos selecionar aparência 3D, e depois disso vamos manter aqui realista. Com isso a gente clica em próximo, certo? E aqui tem uma coisa interessante, escolha o intervalo de dados. Eu já tinha escolhido aqui o meu intervalo, mas caso eu queira mudar, você pode ver aqui que o meu gráfico está com todas as regiões, eu clico aqui para selecionar o intervalo e posso selecionar a opção que eu quiser, que ele já altera o gráfico ali para mim automaticamente, certo? E posso voltar aqui, selecionar de novo a minha opção e ele volta o gráfico para mim, certo? Então com isso a gente mostrou aqui uma outra possibilidade de selecionar os dados, certo?
Então, clicamos em próximo. Aqui a gente vai deixar do jeito que está, certo? Clicamos novamente em próximo. E aqui a gente vai inserir o nosso título. Então, número de habitantes por região. Subtítulo a gente pode pôr aqui Brasil. Agora a gente clica em concluir e, muito simples, como vocês podem ver, está pronto o nosso gráfico. Porém, falta ainda uma pequena informação, um pequeno detalhe. Nós vamos agora aqui na opção inserir rótulos de dados e vamos aqui selecionar mostrar valor como porcentagem, certo? Aqui eu posso mostrar o valor como número, certo? Mostrar categoria, mostrar símbolos na legenda e aqui definir qual que vai ser o grau, né, que vai estar o meu texto aqui em relação aqui a 360 graus. Então eu vou deixar a opção aqui porcentagem, dar um OK e ele insere aí para mim as porcentagens em relação a 100% dessas quantidades aqui no meu gráfico, na minha tabela, desculpe, aqui no meu gráfico, certo? Então com isso eu consigo visualizar de uma forma muito mais organizada e fácil os dados, né, que estão aqui na minha tabela, certo? Então essa aula teve o objetivo de mostrar qual é o processo de desenvolvimento, né, e confecção de um gráfico, certo? Espero que vocês tenham entendido e gostado, certo? Então é isso. Muito obrigado.